Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live espontânea. Hoje trazendo o tema Qual é o seu mindset? Eu sou Rogildo de Oliveira, professor, escritor, influenciador digital, autor de 3 livros. O livro mais recente eu publiquei agora em 2022, que foi esse aqui, O Amigo de Sofia. É um diálogo nos moldes socráticos que acontece aqui em Birataia, no meu município. Um diálogo de 2 jovens que buscam a sabedoria. Nos próximos dias eu estarei lançando aqui, junto com meu amigo Vai Sampaio, um projeto de análise de livros. E é uma coisa que a gente já vem estudando aí há muito tempo. E nós iremos começar através desse meu livro. Boa noite aí, JN Pinturas. Que bom ter você aqui, diferenciado. A meta é essa, a meta é a gente buscar a excelência através dessa diferenciação. E isso, na verdade, você que trabalha com pintura sabe muito bem disso, que você se posiciona quando você faz justamente isso. Você se torna diferenciado através do trabalho e do serviço que você presta às pessoas, não de forma medíocre, mas trazendo algo que agregue mais do que os outros que prestam esse mesmo serviço. Isso se chama posicionamento, quando você consegue fazer o over delivery, dar sempre a mais do que as pessoas estão esperando, do que os clientes estão esperando. Então, nos próximos dias, acredito que nas próximas semanas, nós estaremos aí com um projeto diferente dessa live. Nós estaremos trazendo análise de livro e nós iremos começar analisando esse livro aqui. Vai Sampaio é um engenheiro, um influenciador digital, um dos melhores engenheiros aqui da Bahia. É um cara que eu estou sempre trazendo aqui, é um cara muito inteligente. Foi meu aluno na época que eu tinha um grupo de dança e hoje está voando, está com grandes projetos nessa área de engenharia. E é um cara que quem quiser saber mais é só procurar aí Vai Sampaio, engenheiro. Ele também dá boas dicas para quem trabalha nessa área de construção civil. Então vá lá no Instagram dele, adicione, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, porque mesmo quem não trabalha nessa área de construção civil, como aconteceu comigo recentemente, de um forro ter caído aqui, foi justamente pela falta de um engenheiro que analisasse as condições com que eu comprei a casa. E nós também iremos fazer uma live para discutir sobre isso na próxima semana. Voltando aqui, o tema de hoje é mindset. O questionamento que eu deixo é: qual é o seu mindset? Qual é a sua mentalidade? Aliás, quando a gente fala de mindset, a gente primeiro precisa compreender o que é que isso significa. Até porque é uma palavra estrangeira e que traduzida quer dizer o quê? Modelo mental. Ou seja, é a mentalidade de vida que eu tenho. Então, mentalidade é a mesma coisa que mindset. Essa palavra ela começou a ser muito utilizada agora, mas ela já é estudada há várias décadas por psicólogos que tentam entender os comportamentos humanos, os pensamentos, e dentro disso eles buscam saber por que algumas pessoas são bem-sucedidas, têm mentalidades diferentes e outras não conseguem ser bem-sucedidas. Muitas vezes, e a gente sabe exemplos disso, de irmãos, muitas vezes até gêmeos, que cada um vai para um lado diferente. Um se desenvolve mais, outro menos. Pessoas que têm irmãos que foram criados pelos mesmos pais, pelas mesmas condições, tendo a mesma educação, tendo o mesmo método de criação, acaba se desenvolvendo mais do que o outro. Então, tudo isso, na verdade, tem a ver com mentalidade. Boa noite, Midian. Boa noite. É um prazer tê-la aqui. Então, essas pessoas que se desenvolvem habilidades e
conseguem se destacar tem a ver com o que eu estou abordando aqui, mentalidade. E a mentalidade, ela é o que faz com que você consiga se sobressair ou ficar estagnado sem resultado nenhum. Como eu falei, o mindset pode ser traduzido como a maneira de como uma pessoa pensa e se comporta, ou um modelo mental. E eu estou sempre frisando aqui qual é o seu mindset, mas antes de você saber qual é o seu mindset, você precisa saber o que é mindset. Então é como se fosse uma configuração da mente. Como é que você configura a sua mente ou como a sua mente foi configurada? Por exemplo, essa já é a 10ª live que eu faço. Não mais de forma contínua, mas quando eu comecei a fazer as lives, foram justamente para eu destravar essa questão de fazer lives, começar a desenvolver a habilidade de me comunicar melhor, de me expor, de trazer ideias que agreguem valor à vida das pessoas e procurar ajudar quem está lá do outro lado, no caso você que está assistindo, absorver conhecimento que você possa levar para a sua vida prática. Então, esse foi o meu objetivo. Trazendo isso para o tema que eu estou abordando aqui, a minha mentalidade foi de progresso, ou mentalidade de crescimento. E existem 2 tipos de mindset. Não sei se vocês sabem, mas existem 2 tipos de mindset, que é o mindset fixo e o mindset progressivo. E apenas um desses leva você na direção do sucesso. Apenas um desses mindsets irá fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. E qual desses mindsets é? O fixo ou o progressivo? Quem começou a fazer algumas investigações dentro dessa perspectiva de mindset foi a psicóloga americana Carol Dweck. Eu até tenho um livro dela aqui, que é Mindset. Esse livro aqui, como vocês estão vendo o nome aqui, acredito que vocês estejam vendo o contrário, porque eu estou usando a câmera frontal do celular. Mas essa psicóloga americana, ela começou a fazer investigações para saber por que algumas pessoas tinham mais facilidade de obter sucesso, de ser bem-sucedidas, e outras não. Essa psicóloga, ela também é professora na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então nós já sabemos que existem 2 tipos de mindset. Um mindset fixo e um mindset progressivo. Que o mindset, traduzido de forma bem simples, significa mentalidade e é utilizado para refletir a mudança de comportamento das pessoas ao longo da vida e que elas podem lidar com isso tanto para alcançar o sucesso ou o fracasso. Então nós vamos para o conhecer como é que funciona os 2 tipos de mindset. Nós vamos começar pelo mindset fixo. Imagine que as pessoas que acreditam que o talento é o único responsável pelo sucesso e que ou você nasce com ele, preste atenção, no mindset fixo, as pessoas acreditam que o talento é o único responsável pelo sucesso. Então, ou você nasce com ele, ou não tem. E tá tudo certo. Ou seja, eles não acreditam, quem tem um mindset fixo não acredita que pode romper barreiras, que podem ter os desafios da vida como um degrau para crescer. Não. Se você nasceu com talento, tudo bem. Você tem esse mindset fixo. Você não vai para lugar nenhum se você não tiver talento. Se você não tem talento, logo você já sabe o que é que vai acontecer com a sua vida, já sabe qual é o seu futuro, porque se você não tem talento, logo
vai ser uma pessoa fracassada. Para essas pessoas, habilidades não podem ser desenvolvidas. Então elas acreditam que não adianta se esforçar. Quem tem o mindset fixo acredita que não adianta você se esforçar para ter resultados. Boa noite, Everton. Que bom ter você aqui. E assim, o mindset fixo, eu sei e vejo muitas pessoas que acabam levando isso tão a sério, e que tem uma música que eu sempre vejo os meus mentores falando e realmente funciona assim. É uma música, uma modinha de Gabriela que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e você sempre assim. Mas pense que loucura. Quem tem um mindset fixo acredita que da forma que ela nasceu ela vai continuar, que ela não vai conseguir desenvolver habilidades, que ela não vai conseguir se superar. Imagine aí o meu primeiro vídeo, imagine aí não, a minha primeira live, já é a 10ª live que eu fiz. E eu fico assistindo as primeiras justamente para eu ver o que foi que eu estava errando, o que foi que faltou da minha parte, se precisava gesticular mais, se precisava encarar mais para a câmera, se eu precisava parar de ficar olhando para baixo ou olhando para cima, mas me posicionar da maneira certa. E nisso você vai conseguindo se posicionar em um determinado nível, e que a partir do desenvolvimento dessas habilidades a tendência é só subir. Quem assistiu às minhas primeiras lives, eu acredito que percebeu que eu estou hoje muito mais solto do que nas lives anteriores. E não é porque eu sou expert no que eu estou fazendo, não é porque eu sou... Não, é porque naturalmente quando você começa a trabalhar uma habilidade, consequentemente você vai se tornar bom nisso. Então o fato de eu estar se desenvolvendo, de estar aqui gravando a live, de estar me soltando, gesticulando mais, falando um pouquinho melhor, tudo é consequência do quê? Da prática. Então as pessoas de mindset fixo, elas não acreditam nisso e elas não se esforçam porque elas acham que não adianta se esforçar, porque elas acreditam que nasceu assim e acabou. E acabou. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de falar em público, eu estou sempre trazendo esse exemplo porque é a área que eu estou hoje, comunicação, oratória, né? Estou finalizando um curso agora de comunicação e oratória, e o que eu pensei foi justamente isso. Não é porque eu me considerava tímido, introspectivo, que eu vou parar no tempo e ficar nisso. Pô, eu sou tímido, sou introspectivo, não vou falar com ninguém, vou ficar na minha. Vai acontecer alguma coisa? Eu vou conseguir me posicionar? Eu vou conseguir crescer profissionalmente? Eu vou conseguir desenvolver algum projeto, algum trabalho, como esse, por exemplo, a da live? Não. Por quê? Porque quem pensa assim são as pessoas que têm um mindset fixo, ou seja, tem a mentalidade configurada para ficar estagnada. Boa noite, Matheus Barbosa, meu amigo. Já começou a ler o livro? Vai ter um projeto, eu estou sempre divulgando aqui agora, vai ter um projeto, eu e meu amigo Vaz, que nós iremos fazer análise de livro. E nós iremos começar pelo meu livro, O Amigo de Sofia. Bem, o mindset fixo é justamente a reflexão, é aquela música refletida dizendo assim, o mindset fixo é esse, é aquela pessoa que diz eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim. Esse é um mindset fixo. Então vamos pensar agora e compreender o que é o mindset de crescimento ou mindset progressivo, certo?
Everton está colocando aqui que o trabalho duro normalmente vence o talento natural, certamente. Essa questão de disciplina, isso Aristóteles já falava lá desde a Grécia Antiga. Você é o que faz repetidamente. É o que vai levar você de encontro à excelência. Vai fazer 5 meses que eu voltei para a academia, eu fiquei 15 anos dançando e depois parei no tempo. Parei de fazer atividade física. E aí andava uma ladeirinha, ficava ofegante e eu gosto de andar. Mesmo assim eu sentia que eu não estava com uma boa performance, eu voltei. E quando você volta para a academia, você começa devagar e depois você vai aumentando a sua performance. E nisso você vai se desafiando mais, vai desafiando mais o seu corpo. E você vai percebendo que com essa evolução, o seu corpo realmente vai ganhando performance. E isso não é diferente da vida da gente. Como é que eu quero ganhar performance se eu não me desafio? Boa noite, Márcio Clay. Boa noite, minha professora Wanda Mendonça. Então, falando sobre o mindset de crescimento, estou voltando aqui para o mindset de crescimento. Como é que eu quero crescer de forma exponencial se eu não me desafio? Já vimos que o mindset fixo é aquelas pessoas que acreditam que não adianta se esforçar, que não adianta você tentar desenvolver habilidades. Já o mindset progressivo ou de crescimento vai dizer que se eu desenvolvo minhas habilidades, se eu foco no desenvolvimento, se eu foco em me desafiar e buscar superar os meus próprios erros e usar os erros como escadas. E agora vamos pensar o seguinte: quando nós começamos a estudar, quando vamos lá para o primário, é uma escadinha. A gente começa lá, a alfabetização na minha época, mas primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E aí a gente vai subindo escadinhas, a gente vai desenvolvendo habilidades, a gente vai crescendo, aumentando o nosso potencial intelectual e a gente vai construindo um conjunto de habilidades que vai fazer com que o nosso crescimento e desenvolvimento seja contínuo. E no mindset fixo, esse crescimento é o caminho contrário de quem fica lá no mindset fixo, parado. Já está falando, mentalidade parada, estática. O mindset fixo está aqui, o mindset progressivo é o que vai num caminho contrário ao mindset fixo, porque é como se fosse uma subida. Se você começa a se desenvolver aqui no primário, e aí você vai desenvolvendo habilidades, então você vai construindo uma quantidade de habilidades. Só que pensar dessa forma, pensamento, mentalidade fixa, você vai ver pessoas subindo degraus e você ficando estático nesse mindset fixo. Boa noite, Afonso. Que bom ter você aqui. Meu aluno lá do 9º ano do Colégio Marilúzia Silva Machado. Muito inteligente, participa muito das aulas. Então, Afonso, nós estamos aqui no mindset progressivo, que é a mentalidade ou a configuração da mentalidade ou do modelo mental das pessoas. Então, com o tempo, no mindset progressivo, as habilidades e competências podem ser aprimoradas. Se você vai trabalhando essas habilidades, se você vai se desenvolvendo, a tendência é que você se torne bom, é que você supere os desafios, é que você se torne uma pessoa com potencial intelectual contínuo. Mas por que acontece isso? As pessoas que têm o mindset progressivo, ela vai avançando na vida. E assim, dentro do que ela tem como objetivo, né? Se ela
tem sonhos e quer concretizar esses sonhos, se ela tem uma mentalidade progressiva, uma mentalidade de crescimento, é claro que ela de forma contínua ela vai estar subindo esses degraus. Boa noite, Cardoso Santos. Então ela vai trabalhando esse potencial dela, que é desenvolvendo habilidades. Isso é mindset de crescimento ou mindset progressivo. Eu quero trazer um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Como eu falei, quem começou a fazer essas primeiras investigações sobre o mindset para saber por que as pessoas que eram bem-sucedidas se diferenciavam das que não eram, e aí ela percebeu que existia mentalidades diferentes, e que eram essas mentalidades fixa e progressiva, foi a psicóloga americana Carol Dweck. Ela que também é professora na Universidade de Stanford, que publicou esse livro aqui, Mindset. Falando sobre esse mindset progressivo, tem um cara que a gente ouve muito falar, que é Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete, e que ele foi considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. E levou tempo para ele chegar aonde ele chegou, Michael Jordan. Então, para Michael Jordan sair daqui e ser o Michael Jordan aqui, ele teve uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade progressiva. Para eu sair lá de trás e chegar onde eu estou hoje, eu tive uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade progressiva, de estudo contínuo, de pesquisa. E esse Michael Jordan, ele é um jogador de potencial exponencial. Ele, em uma de suas frases, ele falou o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos. O cara que é considerado um dos jogadores de basquete, um dos melhores que já existiu, um dos melhores de todos os tempos. Esse cara errou mais de 9.000 arremessos. Se ele tivesse tido a mentalidade fixa, ele tinha desistido. Pô, Michael Jordan errou mais de 9.000 arremessos, ele tinha desistido. Mas como ele tinha mentalidade progressiva, ele continuou. Por quê? Porque ele queria desenvolver a habilidade que ele tinha certeza que ia levar ele a ser bem-sucedido. Aí ainda nessa frase ele diz o seguinte: perdi quase 300 jogos. É muito jogo? É muito jogo. Primeiro, errar 9.000 arremessos é muito arremesso. Muitas vezes as pessoas erram aí 1, 2, 3 vezes, já desistem. E essa questão da persistência é muito importante. É muito importante porque nós iremos errar. Nós precisamos entender que o errar é aprendizado. Errar é subir uma escada, é você procurar olhar, enxergar esse erro como uma oportunidade de crescimento. Aí depois ele volta na mesma frase e diz: eu errei 9.000 arremessos e perdi quase 300 jogos. É muito jogo. Aí Everton diz aí: eu errei tantas vezes, tive tantas derrotas no dropshipping, no marketing digital. Era fácil eu ter desistido. Ô, Everton, eu também trabalho, talvez não na mesma intensidade que você, mas eu desenvolvo um trabalho aqui de marketing digital na minha cidade.
na área de publicidade e propaganda, agora voltado mais aqui de forma local. Eu também passei alguns perrengues, eu também tive várias oportunidades de desistir. E eu penso que a sacada é justamente essa. Mentalidade de crescimento. Mentalidade progressiva. Mentalidade de você saber que você está errando aqui, mas você não pode desistir. Você tem que continuar. É um degrau atrás de outro degrau. E outra, eu também penso o seguinte: você não desiste, você consegue passar o próximo degrau. Só que a partir do momento que você também vai crescendo e se desenvolvendo, as pancadas são mais fortes. Não é mais aquelas pancadinhas lá do início, não. E aí você tem uma escolha, você vai desistir, vai ser de mentalidade fixa, que é aquele que acha que não tem como desenvolver habilidades e superar os desafios, ou você vai ter a mentalidade progressiva e a consciência de que você tem que pegar esses erros seus aí e colocar como escadas. Colocar como forma de você dar uma alavancada na sua vida. Que foi o que Carol Dweck queria saber, a psicóloga lá americana. Ela queria saber o que é que fazia com que as pessoas fossem bem-sucedidas e outras não. E aí ela percebeu esses dois mindsets. Ela, através de estudos e de pesquisas, como eu falei aqui, nesse livro dela, Mindset, ela deixou tudo registrado aqui, ó. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? O tema que eu coloquei aqui foi qual é o seu mindset. E aí eu falando aqui sobre os dois principais, que é o mindset progressivo e o mindset fixo, como eu estava falando de Michael Jordan, ele poderia ter desistido. Ele afirmou: eu errei 9.000 arremessos. Perdi quase 300 jogos. E em 26 oportunidades que eu tive de finalizar o jogo com a vitória, eu errei. Mas o que me trouxe até aqui, para ser considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, foi persistir, foi aprender com os meus erros, desenvolver habilidades e, acima de tudo, ter persistência. Porque algumas pessoas, não é que elas desistam, elas nem tentam. E é justamente essas de mindset fixo, que vai dizer o seguinte: eu não vou tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Acabou, estagnou aí. Mindset fixo. Mindset utilizado para a estagnação, para ficar no mesmo lugar que está. Então o que a gente tem que desenvolver, se a gente quer ser bem-sucedido, é esse mindset de crescimento, ou mindset progressivo. Vemos vários exemplos aí. Um dos exemplos também que eu acho massa demais foi o de Ayrton Senna, que ele dizia: eu não tenho ídolos. Eu admiro as pessoas que desenvolvem habilidades, que têm disciplina, que se dedicam. Ele admirava essas pessoas e ele era assim. E ele admirava justamente porque ele era assim e sabia que os resultados que ele teve, que os resultados que a gente pode ter, é justamente esse. O que eu falei, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, eu gosto muito de filosofia. Aristóteles, você é o que você faz repetidamente. E só assim você vai alcançar a excelência das coisas. Não adianta eu querer ser bom aqui em fazer live se eu não faço uma live. Como é que eu vou desenvolver aqui a prática, desenvolver habilidades que eu tenho que ter dentro de uma live, desenvolver comunicação, desenvolver posicionamento, desenvolver postura, a oratória? Como é que eu vou fazer isso sem essas habilidades, sem ter o mindset progressivo, bem alinhado com os meus objetivos? Você vai escolher. Você quer ser lá aquele mindset, ter essa mentalidade fixa, fazer como Gabriela lá, que nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim? Não. Nós precisamos
potencializar as nossas habilidades. E isso vai acontecer com muito esforço, com muita prática, com a blindagem da nossa mente. Nós precisamos blindar a nossa mente e persistir, 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 persistir. Foi 3 anos para escrever o livro aqui. E aí eu fico me perguntando, quantas pessoas não tem aí que poderia escrever um livro? Já é o meu 3º livro. 2011 escrevi um, 2019 escrevi outro, 2022 escrevi esse último aqui, O Amigo de Sofia. Sabe o que eu pensava antes? Que não era para mim escrever livro. Que livro era uma coisa surreal. Aí depois que eu fui para a faculdade, que eu fiz o meu TCC, que foi baseado em um livro de um filósofo francês, Althusser. O meu tema foi a educação como aparelho de manipulação das massas. Eu comecei a compreender que é estudo, é dedicação, é você buscar todos os dias estar caminhando na direção dos seus sonhos. Você precisa ter muito claro o que é que você quer ter. O que é que você quer ter? Onde você quer estar? O que é que você quer conquistar? Você precisa ter claro isso. E assim você vai desenvolver a sua mentalidade. Assim você não vai ficar se distraindo. Assim você não vai ficar pensando de forma fixa de que você não pode crescer. Você não vai ligar para o que os outros falam, porque muitas vezes essas pessoas de mentalidade fixa também foram criadas ali ouvindo que não podiam, que não dá para se desenvolver, que não dá para romper a barreira que está e acaba ficando ali de forma fixa mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um exemplo que eu nem gosto muito de falar assim, mas eu sou obrigado a falar para que as pessoas despertem. Isso, Everton. Você demorou 2 anos para ter resultados na sua área que trabalha. E geralmente é isso que acontece. Eu vejo muito na internet as pessoas oferecendo resultados da noite para o dia. E nós sabemos que não é assim que funciona. Eu não vou começar a estudar uma coisa hoje e amanhã eu vou estar bem e bom nisso. Não. Há todo um tempo de maturação, é um processo, na verdade, né? É um processo que a gente vai passar e esse processo também vai fazer com que a gente vá pegando experiência, maturidade, vá desenvolvendo algumas habilidades e aí melhorando, e aí os resultados vão vindo. Como eu falei, ela é uma curva que ela começa assim, ela pega, você vai estudando, vê os desafios, dá vontade de desistir, só que quando ela começa a subir também, ela vai subindo de uma forma que se você for persistente, acabou, você não volta mais. É como o Albert Einstein falou, você vai abrindo sua mente, abrindo, e vai chegar um momento que não tem como voltar ao ponto original, não. Você já abriu o suficiente para expandir, explodir. E aí já foi. Você não volta mais para a forma original. Então, o mindset progressivo é muito disso. É muito de dedicação. É muito de você buscar formas de crescimento. Então você precisa estar expandindo sua consciência, precisa estar praticando, precisa estar rompendo. Superação de erros é mentalidade de crescimento. Entenda, errar é humano, só que você precisa aprender com seus erros, na prática. E pensa o seguinte, tem que errar, erre rápido. Erre rápido para você já passar para a próxima fase e aprender com esse erro e não errar mais e pronto. Não mais do que você errou, certo? É aquela frase, aprendizagem contínua, 1% todos os dias. Se você fizer 1%, tiver 1% de resultado todos os dias, tenha certeza que dentro de 6 meses aí você vai estar bom em alguma coisa.
você vai estar com esse crescimento exponencial, essa mentalidade de crescimento, de progresso, vai te elevar cada vez mais. E você precisa manter um ritmo, você precisa manter uma constância. É melhor que você mantenha a constância subindo do que ter intensidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. É melhor que eu leia uma página de um livro todos os dias, uma página de um livro. Eu escolhi um livro, ler uma página todos os dias e manter uma constância. Por exemplo, esse livro aqui tem 275 páginas. Eu passo 275 dias lendo o livro de forma constante do que eu tentar ler ele de hoje para amanhã com tanta intensidade que eu vou subir, só que aí vai ficar chato e eu vou descer. Por quê? Não adianta ter só intensidade. Você tem que ter constância. E é a constância que vai te dar os resultados. Então, tenha esse mindset progressivo, de crescimento. Entenda que os desafios que a vida vai jogar aí no seu colo são para ser superados. E diferente do mindset fixo, é justamente o caminho contrário. Enquanto o mindset fixo vai ficar lá, uma pessoa estagnada, sem querer crescer, achando que ela não tem talento ou que não dá para desenvolver habilidades, o mindset progressivo vai fazer você subir igual um foguete. Espero que vocês tenham gostado da live, uma live bem objetiva aqui para perguntar a vocês, depois dessa explicação, qual é o seu mindset. Everton, me responda aí, qual é o seu mindset, fixo ou progressivo? Estou aguardando aí sua resposta. O seu mindset, depois que eu expliquei aqui, é fixo ou progressivo? E bem que você já colocou aqui, né? Espero bem mais até o primeiro milhão. Todo mundo espera chegar ao primeiro milhão, mas na verdade é constância. É estudo, é mindset progressivo e saber que você vai crescendo de acordo com o seu esforço. Vai desenvolvendo habilidades, como o Michael Jordan falou. Eu errei mais de 9.000 arremessos. Eu perdi quase 300 jogos. Eu deixei na mão o time dele nos arremessos que daria a vitória, mas eu persisti. Por isso eu me tornei um dos maiores jogadores que já existiu. Então, assim, o sucesso vem. Ele não vem a galope, ele não vem de forma rápida. O sucesso, tem umas pessoas que eu vejo muito alguns mentores dizendo assim, o meu sucesso foi de um dia para o outro, mas ninguém sabe qual foi esse período de um dia para o outro. Quantos dias teve antes desse um dia para o outro? E é justamente isso. Sucesso instantâneo, como a gente coloca lá o macarrão instantâneo, o miojo, pegou lá, jogou na panela, cozinhou e comeu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Para eu chegar ao nível de professor, eu tive todo um estudo, tive que fazer curso, tive que praticar, tive que ir para a sala de aula, tive que errar e errar muito. São 17 anos de erros e erros que eu tenho aprendido todos os dias. Eu coloquei na minha cabeça que feito é melhor que perfeito, porque se você não fizer o que você tem que fazer, você não vai saber consertar depois o que errar. Ou você não vai ter a oportunidade também de crescer através desses erros. Olha a frase lá, que é slogan da marca Nike. Apenas faça. Apenas faça. Just do it. Apenas faça. Faça o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que o tempo vai ser o seu melhor companheiro. Você vai amar tanto o tempo depois que você compreender que você vai superar os desafios através da constância, que você vai aprender com os erros e muito com os erros através da constância, que isso
vai ser o seu ponto forte. Você vai estar se fortalecendo a cada dia sem mais ligar para erro, mas pensando no erro como aprendizado. Pessoal, esse é o meu terceiro livro, O Amigo de Sofia. Quem tiver interessado no livro físico, é só deixar aí um direct. Quem tiver interessado nele na versão digital, é só ir lá na minha bio, tem um link. Nos próximos dias, eu e Vai Sampaio estaremos lançando um projeto aqui, é uma live nova sobre análise de livros. E essa análise vai começar sendo pelo meu livro, O Amigo de Sofia. Nós iremos fazer uma discussão muito produtiva e muito interessante. Eu tenho certeza que iremos trazer muitos aprendizados para quem acompanha as lives aqui. Eu quero dar uma boa noite, agradecer a quem esteve aqui nessa live, que é muito objetiva. Uma live que eu acredito que deu para passar aí o que é mindset e sobre os dois mindsets que nós discutimos e refletimos aqui, que foi mindset fixo e mindset progressivo. Boa noite a todos, volto, acredito que na segunda-feira. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade.